Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexões Nutricionais, podcast sobre medicina e saúde, nutrição, maternidade, saúde mental e estilo de vida. Eu sou Brenda Batista Alencar e a minha missão é levar informações sobre vida e saúde de forma leve e objetiva para você. No episódio de hoje, nós vamos abordar um tema especial para os empreendedores, em especial os profissionais da área da saúde, que buscam cada vez mais posicionamento nas redes sociais. O tema de hoje é como não se perder entre o profissional e o personagem nas redes sociais, com a presença do especialista em marketing e apresentador Thiago Maia. Preparados para o nosso bate-papo leve sobre esse tema tão complexo? Vamos começar. Olá, Thiago, seja muito bem-vindo ao Conexões Nutricionais. Antes eu quero te apresentar. Pode O falar. Thiago, ele é jornalista, especialista em redes sociais, apresentador, cantor e garoto propaganda da Sanutri. Até hoje com muito orgulho, viu? Muito obrigado. Bom, não tinha pessoa melhor para vir falar esse tema aqui com a gente hoje. É um tema que eu acho super interessante sobre redes sociais, sobre Uhum. posicionamento de profissionais na rede social, principalmente profissionais da área da saúde, aonde eu me enquadro. Então a gente vai conversar aí sobre esse tema. Acredito que você tem muita informação, muita dica para todos os Coisa empreendedores, boa. profissionais da área da saúde que vai nos ouvir. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Thiago, é qual é a diferença? Onde está aí a diferença entre o marketing pessoal e a autopromoção no sentido de ser ético, antiético ou sensacionalista? Primeiro de tudo, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Eu tô muito feliz. E ela disse que eu sou garoto propaganda da Sanutri. Realmente, olha, gente, com muita alegria até hoje, né? A gente tá lá estrelando, né, as campanhas, né, que cada vez mais a Sanutri tem para oferecer para os pacientes e tudo mais. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que o marketing pessoal, na verdade, é como você se vende, né? A maneira como você se porta, a maneira como você se veste. Todos nós respiramos marketing. Marketing está em todos os lugares da nossa vida. Então, a maneira como a gente fala também diz muito sobre a gente. E não sei se você sabe, tem sempre um ditado que diz assim: a primeira impressão é a que fica. Então, a gente tem que ter essa noção por três viés: a minha, a do outro e do todo. A partir desses três pilares, a gente vai entender como eu estou me vendo, como o outro me vê e como nós estamos sendo vistos. Entendeu? Tudo isso engloba dentro do marketing pessoal. Falando do antiético, o antiético é aquele que você, né, não precisa dizer, é antiético, né? Então, tem uma diferença aí em que, sobre o sensacionalismo que eu sei que tu falaste aí, que eu já até me perdi um pouquinho, mas o sensacionalismo é a forma como você quer ser, como você quer ser entendido. O sensacionalismo, né, no jornalismo, a gente diz que ele é aquele jornalismo que é muito impactante, que chega com tudo, que quer explorar até onde não dá mais uma história. Por exemplo, você bateu sua mão, a gente vai dizer e levantar mil e uma hipóteses, mil e uma formas de uma forma bem trágica que você bateu sua mão. Entendeu? É a forma de como a gente quer passar. De uma Exatamente. forma um pouco mais dramática, vamos dizer assim. Extremamente dramática, né? Podemos dizer da pior forma. De uma forma bem escrachada, de uma forma bem pesada, bem polêmica e sem filtro, né? Que é uma coisa que a gente precisa ter na ética. A gente precisa ter uma coesão dentro do que a gente quer propor para o nosso público. Tanto no caso de vocês, profissionais da saúde, tanto para o meu paciente quanto para quem está querendo me assistir, consumindo o meu conteúdo que eu produzo dentro das redes sociais. Eu preciso ter essa clareza. Eu sou um profissional, mas eu também não posso extrapolar o juramento que eu fiz no momento em que eu me formei. E isso, já vou puxando outro assunto aqui contigo, que era justamente, hoje a gente vê o marketing, principalmente na área da saúde, de luxo, de comportamento. Então, eu vejo que as coisas estão saindo um pouco da sua área de atuação. E por muito tempo, inclusive, eu mesma como profissional, e tu sabe disso, eu fico com um pé lá, um pé aqui nessa questão de me expor nas redes sociais.
Justamente por isso, eu não quero ser reconhecida por uma nutricionista blogueira. Eu sei que eu preciso da rede social para mostrar o meu trabalho. Olha, ela é uma nutricionista materno-infantil que fala de grávida, de diabetes gestacional, e realmente é isso. Para quê? Para aquele paciente que vai, ouviu falar de mim, alguém indicou, deixa eu ir lá na rede. Não, realmente, ela é nutri de gestante, é isso que eu estou precisando, então vou lá conhecer o trabalho dela. E um tempo atrás, já tem mais ou menos uns 3 anos, antes de eu ser mais ativa na rede social, uma pessoa indicou meu trabalho para outra, e essa outra pessoa foi na minha rede social. Na época eu não tinha nem 1.000 seguidores. A pessoa ela nem viu o que eu postava, né? Se era ali da área que ela estava precisando, da área de nutrição. Ela virou e falou assim: mas ela não tem nem 1.000 seguidores. E isso, assim, na época, eu me questionei: quer dizer que eu tenho 4 pós-graduações, 2 cursos superiores, e eu vou ser medida pela quantidade de seguidores que eu tenho. E naquela época eu peguei e falei assim: não, eu não quero isso, mas eu também sei que eu preciso dizer qual é o meu trabalho. Então eu como profissional, fico com o pé lá e aqui justamente para eu ter o meu filtro, né? E aí eu venho perguntar para ti, essa questão. Bora refletir sobre isso. Me dá a tua opinião sobre esse comportamento que eu vejo muito na área médica, de comportamento de luxo, de bolsa de luxo, que eu acho que vai saindo, como as pessoas querem se vender, né? Mas eu acho também que vai saindo do profissional. E aí é o nosso tema de hoje, como não se perder entre o profissional e o personagem que eu quero mostrar ali, e também como as pessoas que estão assistindo aquele conteúdo, aquele material, pode ter um filtro e dizer assim: não, acho que esse profissional é ok, gostei dele, é da área, eu vou lá, vou conhecer o trabalho dele, ou não, pera lá, isso aí tá meio estranho, tá me enganando, tá com cara de ser sensacionalista. Então tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ver para quem a gente tem que falar, né? Eu lembro muitas vezes que a gente sentou e conversou e tu me perguntava assim: amigo, como é que eu faço para desassociar um pouco da minha clínica para falar de mim, do público que eu quero atender, que é o materno-infantil, e falar de maternidade, de um empreendimento meu. Aí eu falei: a gente precisa primeiro mostrar que a Sanutri precisa ter uma persona e a Brenda tem que focar nela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de se perder, né, é se autorrefletir. Eu realmente quero mostrar eu ou o meu trabalho? Porque tem gente que acaba misturando e, de uma certa forma, quando a pessoa atinge um certo público, ela vai no embalo do que o público está pedindo. E aí cabe a você, como produtor de conteúdo, você que está assistindo também, você que quer entrar na internet, ter um pouquinho de cuidado. Eu tô fugindo da minha verdade, é isso que eu quero aparecer, eu quero mostrar, porque assim, a vida da internet, infelizmente, é uma vida de ilusão. É uma vida de ilusão. O estético ganha muito, né? Eu tendo uma pele muito boa, eu já vou atrair muitos seguidores porque a pele é maravilhosa. Às vezes eu não tenho nada para acrescentar, mas só de eu postar uma foto bem arrumada, aquilo ali já ganha, a plataforma vai entregando de acordo com o engajamento que a pessoa tiver. E isso é uma coisa que eu digo para todo mundo. Tenha a noção do que para onde você quer ir, porque quando você mostra muita ostentação e aquilo ali você desperta inveja, você desperta aquela cobiça, você desperta aguça a curiosidade das pessoas quererem cada vez mais consumir aquele carrão que você está saindo para falar de um vídeo, para falar de um assunto, ou simplesmente um carrossel de fotos em que você mostra, hoje depois de muitas consultas eu tô aqui e mostra aquela luxúria toda, você tem que saber até que ponto eu posso ir. E não misturar. Porque quando você mistura, você não sabe depois de um tempo para onde você vai. Se você vai voltar ainda para aquele cenário de consultório, se você vai fazer conteúdos com pacientes, ou você vai simplesmente dizer: olha, gente, depois de atender, eu vim aqui tomar esse champanhe, vim para aqui para minha mansão de 3 andares e tudo mais, entendeu?
Eu digo assim, Ah, a pessoa tem que ter um objetivo. sim, Por que que eu estou na rede social? Eu estou para conhecer meu trabalho, eu estou para captar paciente, eu sim. estou, né? E é nessa hora que eu acho que as pessoas vão se perdendo. E aí eu quero mostrar meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou mostrando, tomando um champanhe, né? Então acho que isso fica Sim. meio desconexo. Pode ser legal? Pode ser legal, mas desde que você tenha uma dosagem, né? Se a sua rede social é sobre falar de maternidade, falar de saúde, falar de bom atendimento, foque nisso, porque cada vez mais as pessoas estão buscando conteúdos, pesquisar sobre coisas nas redes sociais. Uma vez eu participei de um workshop ainda, quando eu era do governo do Pará, com o TikTok mesmo, e eles falaram que mostraram um gráfico gigante em que as pessoas estão começando a deixar de buscar numa plataforma de busca e estão indo para uma rede social de conteúdos virais sobre aquele assunto. Onde é que tem hamburgueria em São Paulo? As pessoas não estão deixando de ir nessa plataforma e estão indo buscar reels, estão querendo buscar TikTok, estão querendo buscar outros meios com vídeos Uhum. mais didáticos e cada vez mais vídeos mais rápidos, né? Que isso também é outra tática de que a gente vai falar mais para frente de posicionamento dentro da rede. Então, a gente precisa ter uma noção. A gente está produzindo conteúdo para quem, Uhum. E para qual né? objetivo? Meu objetivo é mostrar a minha vida pessoal, é porque eu tô ganhando bem, eu vou mostrar, ostentar, ou simplesmente eu quero que cada vez mais eu ganhe pacientes fidedignos, que vão no meu consultório, que estejam lá porque confiam no meu trabalho, né? E a gente se questiona muito isso, né? Até por que que o estético também, ele atrai? E aí, eu queria te pedir umas dicas para começar, já que a gente já entrou nesse assunto de rede social. Então, um profissional que já tem, né, tem várias situações. Tem profissionais que eu vejo que já estão há muito tempo atendendo, já tem uma clientela e não estão na rede social, mas querem começar a aparecer na rede social. E então esse profissional em si, ele já tem o know-how dele mesmo, né, enquanto profissional. Uhum, E também as pessoas que estão começando a sua carreira, seja ela na área que for. O que que eu vejo hoje muito, principalmente na área da nutrição? As pessoas que vão trabalhar em consultório, elas acham que vão fazer uma rede social e vai botar lá a foto e botar a agenda aberta e vai esperar chegar paciente. Não é assim. Demora. Eu acho que o que é mais difícil em qualquer área da saúde é captação de paciente. Então, eu queria que você já me desse uma dica para esses profissionais, o que está começando e o que já tem uma história, mas ainda não está na rede social. Qual seria o caminho para eles começarem a se mostrarem ali na rede, o trabalho deles? Qual seria o caminho? E aí eu te digo, tem gente que diz assim, primeiro eu tenho que fazer um Instagram profissional, bater foto profissional, contratar uma equipe de marketing, isso é caro, a gente sabe que é caro, e gente que está começando, às vezes, no início de carreira, uhum. não tem condições financeiras realmente para pagar uma equipe de marketing. Então, quais são as dicas que você pode me dar e dar para o pessoal que está assistindo, para quem quer iniciar aí a se vender na internet, vender o seu trabalho, o seu produto? Bom, primeiro de tudo, você que está assistindo, pega lá o papelzinho e caneta, porque a primeira dica é a seguinte: primeiro você tem que falar, você tem que ter uma noção para quem você quer falar. Qual vai ser o público que eu quero falar? É um público geral? É um público de 18 a 24 anos? É um público de 18 a 40 anos? Porque as faixas etárias vão de acordo com o conteúdo que você quer postar, com a linguagem que você quer ir, em busca daquele público. Eu não posso simplesmente chegar e publicar um conteúdo que aquela faixa etária não vai consumir e não vou ter o retorno que eu preciso. Mas às vezes pode surpreender, porque realmente, gente, na internet não existe receita de bolo. Infelizmente. Eu até queria porque facilitava logo a minha vida. Mas não tem. Não tem. Mas a gente tem que ir testando. Mas a primeira dica é: entenda para quem vai ser seu público. Eu vou falar para idosos, eu vou falar para os pais, eu vou falar para os filhos, eu vou falar para os jovens, entendeu? A partir daí, você vai também
Segundo tópico, o que que eu vou falar? O que que eu sou bom, que eu sou especialista em falar para compartilhar com outras pessoas, né? Isso também é muito importante, porque às vezes a gente gosta de falar de tudo, mas tem aquele assunto que a gente domina, que a gente põe para cima, que a gente investe, e isso é ótimo, quando você já tem essa clareza. Quando você não tem essa clareza, o único caminho que eu dou é ir testando. Ah, eu gostei, esse vídeo aqui deu bom, esse aqui não deu bom. E ir sentindo. Terceiro, não ter vergonha, entendeu? Não precisa investir em equipamentos muito grandes, né? Começa com o teu próprio celular. Hoje em dia a gente tem tudo na palma da nossa mão, mas não tenha vergonha. Tenha coragem e vá. Vá gravando do seu jeito, pegue inspirações. Acredito que é uma boa dica, pegue inspirações. Vá, né, nessas plataformas, ou no Instagram, ou no TikTok, ou a plataforma que você gostar, o Facebook também. Pegue uma referência e vá em cima dessa referência. Não precisa copiar, mas você usa aquilo ali como uma forma de você começar e a partir dali se desenvolver. Porque a gente precisa ainda de uma certa referência. Eu não posso chegar e fazer do meu jeito assim, meio doido, sem ter alguém que eu veja uma postura de fala, um conteúdo mais assertivo, o tom de fala, se é educativo, se é mais ríspido, entendeu? Se, enfim, a gente precisa ter uma referência dentro da rede. E daí você construir o seu, né? E quando você conseguir começar a produzir seus vídeos, você tem que sentar e ver a persona que você quer ser dentro da rede. E você é aquele perfil mais duro, mais chato, ou você é aquele profissional que eu vou ser muito certinho, não vou ter erro, não vou conseguir mostrar algumas imperfeições, eu não posso ser uma pessoa estressada. Que tudo isso conta dentro quando você quer entrar dentro da rede social, justamente para você fazer essa distorção. Na verdade, podemos dizer assim, essa diferença entre um e outro. Porque às vezes você pode ser uma coisa dentro da rede, que inclusive a gente vai conversar sobre isso, e que fora é outra. Sim. Mas que de uma certa forma você tem que ter as duas. Sim. Né? Pra você não ser um personagem que você não consegue sustentar por muito tempo. Que realmente a gente vai falar sobre isso. Antes da gente falar sobre isso, já que a gente já está nesse caminho de rede, para você, quais são, a gente tem várias redes sociais hoje, mas quais são as principais para a gente falar sobre realmente se vender, né? Vender nosso produto, vender nossa imagem, captação de cliente. Quais são as principais que a gente tem hoje em dia que vou investir nessa aqui? Ou tem que investir em todas? Na verdade, todo mundo tem que investir em todas, mas a gente tem que ir pro carro-chefe. Hoje em dia o Instagram, ele é a grande Ainda é o Instagram. Ainda é o Instagram. Instagram. Não foi desbancado pelo TikTok. Ainda não. Na verdade, eles estão chegando a ficar iguais. Porque às vezes quem não tá no Instagram tá no TikTok e vice-versa. Sim. Ou às vezes um conteúdo... Por exemplo, eu digo que hoje eu gravei um conteúdo numa emissora que eu trabalho. São 2 Instagrams. Cada um com sua linguagem. Eu gravei o mesmo conteúdo com 2 linguagens diferentes. E são públicos diferentes. Porque são públicos diferentes. Um é mais sisudo, já é um público mais velho, já é aquela coisa tradicional por causa da marca. E o outro já é uma coisa bem internetona, entendeu? Tem que se jogar. Mesmo sendo um assunto sério, né? A gente possa até falar qual é, sobre IPTU, que pode aumentar. Eu tive que transformar um texto desse tamanho em um conteúdo em que fique atrativo e que as pessoas entendam de uma certa forma mais rápida. Se interessem pelo assunto, porque isso impacta a vida das pessoas. Sim. Né? De uma certa forma, isso impacta. E é isso que realmente a rede social faz. Quando você coloca alguma trend nova, por exemplo, a gente pode falar do morango do amor. Viralizou, que foi uma busca por morango nessa cidade. O morango encareceu, depois teve falta do morango por causa que essa trend surgiu do nada. E de repente estava todo mundo... E já desapareceu também agora, né? E também apareceu na velocidade da luz e também desapareceu na velocidade da luz também. Porque quando aparece, despertou em todo mundo a curiosidade. Sim. Não foi nem o desejo, foi a curiosidade. Sim. Porque todo mundo gosta de maçã do amor. Muitas pessoas comiam maçã do amor ou gostam de maçã do amor, mas fazer de morango, que é uma fruta bem menorzinha...
com o mesmo truque de fazer uma outra fruta maior, realmente E eu é já isso. vou pegar esse gancho do morango do amor e fazer uma comparação Uhum. com profissional da área da saúde. O que que acontece? Às vezes esse profissional, ele se vende muito bem como um produto ali na internet. Mas quando chega na hora de uma consulta, ou pós a consulta, ele já não vai render. E aí é isso que acontece. Às vezes a pessoa vai ali no Instagram ou no TikTok e vê aquele profissional fazendo dancinha, fazendo a foto da comparação. E aí realmente desperta a curiosidade, principalmente posts milagrosos, que eu digo assim, ó, se tivesse chá para emagrecer que faz milagre, se tivesse alguma coisa Isso é o milagrosa, que essa mais tem. pessoa estava milionária, né? É, Esse chá. completamente. Mas as pessoas, elas vão, às vezes, pela curiosidade. E aí eu vejo e falo assim: e o pós? Como é o pós-atendimento? Quando você precisa desse profissional, ele lhe atende? Ele responde as suas mensagens no WhatsApp? Ou ele some? Quando você tem uma dúvida, você consegue contato com esse profissional? Ele realmente tem aquele conhecimento que ele transmite ali na internet, que ele pode ser que ele tenha, mas na hora da consulta, será que ele tem mesmo? Então, tu já me conhece, tu sabe que eu fico nesse vai e vem, e é Sim. uma luta minha pessoal, apesar de estar na internet, eu entendi que eu precisava de um espaço para realmente falar sobre todos esses assuntos, por isso que a gente está aqui hoje. Mas eu não quero ser reconhecida como a nutricionista blogueira. Eu quero ser reconhecida a Brenda nutricionista que cuida de grávida, que cuida de diabetes gestacional, mas ao mesmo tempo eu preciso do meu espaço de fala e dizer assim, eu estou aqui. Mas o que eu quero que faça a diferença é lá no consultório, é lá no meu atendimento. E hoje eu vejo que muita gente não está preocupado com isso. A maioria, muitos profissionais estão mais preocupados em aparecer na internet para se vender de qualquer forma e na hora do atendimento deixa a desejar. Por isso que aqui é um alerta também para não irem nesse caminho do milagroso e do muito fácil, porque realmente esse caminho não Só porque existe. tudo que vem fácil, vai E a fácil. internet está cheia de milagre, né? Exatamente, que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, viu? Primeira coisa, já vi chás emagrecedores, aí gente se aplicando. Posso até abrir aqui o Mondiaro para emagrecer e às vezes compra clandestinamente, enfim. Gente, tudo na vida tem um preço, né? E se você for no mais fácil, Pela pela curiosidade. curiosidade, que tá ali o negócio me aguçando, e o algoritmo, infelizmente, o algoritmo ainda consegue sustentar isso em você. Porque, de uma certa forma, quando você consome muito um assunto, a plataforma entende que é aquilo ali que você se interessa. Então, você começa a ver várias coisas do mesmo assunto É. de formas diferentes. Agora, quando a gente fala, né, aquilo que você acabou de falar, querer ser uma referência, é, ter o seu lugar de fala, é aquilo que eu digo para todos os meus clientes também da minha agência. Você precisa ser a autoridade, você precisa ter uma autoridade digital. Você precisa ter autoridade dentro da plataforma. Por quê? Quando você. Foi até uma conversa que a gente já teve, né, sobre isso. Que a gente precisa, a pessoa que quer ser especialista naquele assunto, ela precisa cada vez mais intensificar os conteúdos dela sobre aquele determinado tema ou sobre aquele determinado nicho. Por quê? A constância vai colocando na cabeça das pessoas que você é especialista naquele assunto, que você domina aquele assunto, que você transformou de uma forma didática um assunto que é muito chato numa linguagem muito acessível. Uhum. Eu tenho um cliente em que ele é advogado, no início ele estava meio perdido se era defesa do consumidor, se era de condomínios, e aí a gente teve uma reunião e falei, vamos estudar. O senhor quer esse caminho? Então vamos focar em conteúdos desse caminho. E a partir de então, começamos a criar subprodutos em que ele, primeiramente, ele gosta de falar, gosta de se comunicar e se comunica bem. Claro que nós, como filmmakers, né, jornalistas, a gente consegue ali dar uma direção, não fale isso, não fale aquilo, para a construção narrativa ficar bem melhor. E aí ele começou a aparecer também na televisão,
como especialista naquele assunto, porque a gente começou a fazer esse trabalho de constância. Se eu vou falar sobre nutrição, por exemplo, esportiva, eu vou dar dicas de receitas, eu vou incentivar as pessoas a se cuidarem, eu vou mostrar para elas que indo no meu consultório eu consigo dar um atendimento personalizado, onde elas vão me encontrar, depoimentos, né, de clientes, pacientes que já foram atendidos por mim, que mudaram de vida. Isso tudo consta que aquele universo que você mesmo está divulgando é real, é constante. Você é autoridade naquele assunto. Você, às vezes, ir para uma entrevista de televisão, uma entrevista de rádio, ou qualquer plataforma de meio tradicional de televisão, falando sobre esse assunto, só sustenta cada vez mais que você domina aquele assunto e aquilo ali vai despertando nas pessoas a curiosidade de ir, pegar o link do WhatsApp, marcar uma consulta com você e realmente testar se você realmente é o profissional que você está mostrando que é. Entendeu? E é basicamente isso, né? Hoje em dia. Tanto que quando a gente faz as nossas campanhas, né? Na Sanutri, posso dizer como exemplo, a gente faz justamente isso. Mostrar, dar aquele ar de curiosidade. Olha, a gente tem novidade, né? O endereço está aqui em cima, o endereço está aqui embaixo, o número está aqui embaixo, na legenda e tudo mais. Deixa bem fácil. Porque hoje em dia na internet também o pessoal é preguiçoso, né? Não quer ir para um outro link, não. Quer tudo ali, só apertar aí, entendeu? Facilidade também. Exatamente, facilitar tudo aí. E agora me diz o que não pode ser feito de jeito nenhum na internet que pode afetar negativamente a imagem pessoal. O que eu não posso ir para a internet e fazer hipótese nenhuma para não afetar a minha imagem negativamente? Ser quem você não é. Não se sustenta o personagem. Não se sustenta o personagem. Principalmente quando você e hoje tem muito, né? Mostra muita coisa que você não tem. Porque justamente existe uma vida dentro da internet e existe uma vida fora da internet. Então, às vezes, a pessoa que está te seguindo, ela te encontra na rua e ela vê que realmente você não pode. Se você é um personagem, ela vai ver que você não é aquilo que você posta. Uhum. Entendeu? E aí a decepção é grande. Outra coisa, ir contra o publicar, né, coisas que você não tem domínio, que não é da sua especialização. Falar o que você não é, falar o que você não entende. Isso complica mais. Porque da feita que você fala sobre uma coisa que às vezes não é e você começa a ser desmentido, a sua imagem é abalada. Você passa como sendo mentiroso. Enfim, você tem que ter esse cuidado, principalmente. Outra, não crie personagem que você não consegue sustentar. Por quê? Por isso que a gente volta a bater nessa tecla. Seja quem você é, mostre a sua personalidade, né? Se você é tímido, você é alegre, mas que você consiga, de uma certa forma, passar a informação, passar a mensagem que você quer e que o público, da sua maneira, vai consumindo o seu produto. E isso é importantíssimo, porque não adianta você forçar uma voz, forçar um jeito de uma postura que você não é acostumado, porque tem horas que a vida cobra. E tem horas que os internautas cobram também, os famosos haters, né? Tem os fãs e tem os haters, mas Sim. quando os haters vão pra cima, você tem que ter a mente tranquila e tentar driblar. Agora, se você não é aquilo que eles realmente querem, né? Porque internauta cobra. Cobra presença, cobra assunto, sugere e tudo mais, né? Basicamente, você tem que entender ali que você tem que dar um jeito nessas situações. E me diz, tu acabaste de comentar que tens uma empresa de marketing, né? De assessoria. Isso, a 2Ts. Como é que, por exemplo, eu quero começar na internet e eu quero contratar uma assessoria de marketing.
como funciona uma assessoria, o que é que ela faz, como é que ela pode me ajudar, quais são todos os serviços que uma assessoria de marketing tem. A gente vê que é um trabalho que cresceu muito, né, com as questões de redes sociais, e muita gente ainda nem sabe, mas para que eu vou ter uma assessoria de rede social? O que que faz? E realmente é um caminho, principalmente para quem não domina rede social, não domina até os próprios programas para fazer postagens. Então, me fala o que a assessoria ela faz para um profissional. Então, a assessoria, né? Pelo menos no caso da 2T's, a gente faz uma assessoria 360. A gente faz tudo. Desde o post, desde a produção de conteúdo, desde os roteiros dos conteúdos, que isso realmente é importante para que o cliente fique mais despreocupado, ele só passe, eu quero falar sobre isso. A gente vai atrás, escreve, e ela dá esse suporte, né, para o cliente que, dependendo da necessidade que ele tem. Às vezes eu estou querendo só fazer fechar um pacote de produção de conteúdo para Reels. Aí a gente tem as opções. Você quer assim ou você quer assim? E a pessoa escolhe e a gente fica com essa responsabilidade de direcionar a pessoa, de escolher a melhor luz, o melhor cenário, de fazer aquela edição que case com a personalidade da pessoa, né? E justamente isso, o trabalho de assessoria de marketing, gente, ela envolve estudo, porque a gente senta, a gente estuda, cada cliente é cada um, nenhuma fórmula que funciona para um funciona para o outro, a persona de um é diferente da do outro, tudo é um caso à parte. E o objetivo de um é diferente do outro, e o caminho de um é diferente do outro também, porque às vezes a gente, por exemplo, no início a gente começa trilhando um caminho. Se a gente vê que o caminho está indo bom, porque a gente analisa a métrica, analisa o caminho que a plataforma está querendo direcionar aquele conteúdo. Se a gente vê que não está indo para o que realmente é o nosso objetivo, a gente troca e vai testando até achar um. E a partir daí, investir, entregar cada vez mais um excelente conteúdo para que o cliente estando bem, a gente também está bem. Porque a gente mostra resultados efetivos. Eu acho super válido, principalmente para quem não tem esse domínio, que está começando agora. Eu quero começar, eu não sei o que postar, eu não sei que caminho, qual é meu público, para quem eu vou falar. Então, a assessoria ela vai te direcionar, né, para você realmente ter um resultado. Porque, no final das contas, o objetivo é ter um resultado, seja ele qual for o seu. Agora eu quero um bate rápido meu e teu, e aí tu vai falar assim, ó. Olha, meu raciocínio é rápido, minha irmã. Pode, certo? É só um sim, não. Se quiser falar o porquê, pode também, fica à vontade. Vamos lá. Lá vai. Entrar em discussões políticas, religiosas ou polêmicas na conta profissional. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Depende. Se você tem argumentos que te sustentem e que você tem a noção de que a oposição contrária vai te atacar e você ficar tranquilo com isso, vai. Agora, se você foge dessa verdade, se o teu conteúdo já é outro tipo de ação, não precisa se posicionar não, até porque vai de você ou não, a opinião é sua. Olha, até me surpreendeu essa resposta, eu achei que ia dizer não na conta profissional, mas quer dizer que tudo bem, desde que a gente se posicione ali naquele desde que você aguente as consequências daquele posicionamento. Eu posso até citar exemplos aqui, que realmente, da feita que se posicionam... Pode citar um pra gente. Da feita que se posicionam, você fica taxado disso desde que houve essa polarização que a gente tem no nosso país. Por exemplo, posso citar aqui Ivete e Cláudia Leite, né? Eu lembro que a Cláudia nunca se posicionou sobre, mas atitudes e dentro de um contexto em que nós estávamos em 2021, se eu não me engano, foi de 21 ou foi 22, em que ela estava... Eu lembro muito bem que foi aí que foram julgar ela e tudo mais. Primeiro pelo fato de ser protestante, e segundo, teve um story que viralizou, que ela estava com uma Bíblia e estava com uma arma em cima, não sei... um vaso, era alguma coisa assim. E a partir daí, no contexto que a gente estava entre os dois lados extremos do país brigando dentro de uma eleição,
e que o país estava extremamente dividido, estava cada vez mais um atacando o outro, aquilo ali já mostrou quem ela era. Qual era a posição Qual dela? era a posição dela, né? Mesmo ela falando que ela não é tranquila em relação a muitas coisas, mas aquilo ali já era. A Ivete é a mesma coisa. Foram cobrar um posicionamento dela. A Ivete, que nunca teve essa ideia de se posicionar oficialmente, jogava nas entrelinhas e o público entendeu. Uhum. E aí começou a jogar uma contra a outra, taxar uma e a outra, e aquilo ali vai ficar agora pro resto, não é uma coisa irreversível, né? Entendi. Então, entenda que se você se posicionando, legal, você tem que entender que você pode ter consequências boas e ruins, mas que você vai levar pro resto da sua vida. Só não se perde depois do posicionamento, tá bom? Porque às vezes a pessoa se perde no posicionamento e só quer falar daquele posicionamento e esquecer o que realmente fez ela chegar até ali. Ela, entendi. Outra pergunta, hein? Deve, não deve, sim ou não? Usar linguagem excessivamente técnica, sim ou não? Pode ou não pode? Não pode. Porque, primeira coisa, quem Para rede entende, social, para rede principalmente. social principalmente, linguagem é tudo. Linguagem é tudo. Guarde sempre essa frase. Por quê? Se eu sou especialista nesse assunto, quem está do outro lado não é. Então, como é que eu vou entregar um conteúdo em que eu falo muito técnico para um público que não entende aquilo ali, que não estudou aquilo ali? Então, eu tenho que deixar a linguagem de uma forma mais acessível e mais educativa, se o conteúdo for educativo, né? Para que desde uma pessoa que não tenha nem o ensino fundamental, não tem o ensino médio, consiga entender de uma forma clara, sem dúvidas, a uma pessoa que tem um PhD, entendeu? Então, linguagem técnica até um certo ponto. Porque a partir dali, quando você coloca muita técnica, muito jargão técnico, as pessoas se perdem porque não entendem. Então, não pode. Não pode. Não pode, hein, gente? Então, Não linguagem pode. técnica excessivamente não pode. E ignorar. Esse aqui eu confesso que às vezes eu dou uma ignorada. Ignorar as interações de comentários e DMs. Até porque também, às vezes, dependendo da quantidade de comentários, a gente não consegue. Mas deve ou não deve ignorar? Tudo bem ignorar? Qual seria esse posicionamento ali para as pessoas que vão mandando DM ou comentando as nossas postagens? Olha, o nome já diz, né? Rede social. Então a gente tá numa rede em que a gente tem que socializar com as pessoas. Até porque quem manda uma DM quer um dia que você que ela tá seguindo, tá postando aquele conteúdo que ela tá admirando, tá acompanhando o teu trabalho, quer pelo menos uma interação, né? A rede social ela é interativa. Claro, dependendo do fluxo que você recebe muita informação, você vai lá no story e diz assim, gente, olha, eu tô agradecido demais por vocês estarem aqui, né, comentando bastante, só que hoje eu respondi uma galera, não vou conseguir responder todo mundo, então se você me mandou um direct alguma vez, ou você tá aqui mandando um comentário aqui na minha publicação, calma que um dia eu vou te responder e vai ser com o maior amor do mundo, você tem que levar isso de uma forma bem legal, porque não adianta você ter aquele objetivo alcançado de ter muitos seguidores, de ter pessoas consumindo o teu conteúdo, se você não dá uma atenção Não pra elas. interage. Não interage, entendeu? Isso é meio frustrante. A não ser que você seja uma pessoa extremamente famosa, uma artista a nível mundial e que realmente você não dá conta de responder uma enxurrada de mensagens. Mas sim, gente, ignorar, não. Não. Então, bora lá. Para finalizar o nosso bate-rápido, o nosso rápido bate. Tu vai cortar isso aqui, tá? Por favor. Ah, então volta faz assim, 3, 2, 1, e aí fala o resto da frase. E pra finalizar, pra ele ter Então, opção de bora lá. corte, vamos lá? 3, 2, 1. E para finalizar, última pergunta. Garantir resultados, prometer resultados milagrosos. Olha, você compra isso aqui, você vai ter isso aqui. Até que ponto? Pode ou não pode? Sim ou não? Não, você tem que jogar limpo. Porque você não pode prometer, eu vou te entregar 1001 coisas se você realmente vê ali que você mesmo não vai dar conta de entregar para o cliente. Então, sempre jogo aberto. Olha, você está me entregando, eu vou prestar esse serviço e eu vou te oferecer isso que é garantido, mas o que vier, tá tudo certo.
E o que não vier, fique ciente de que pode haver que não haja resultados tão assim precisos quanto a gente espera. Mas ser verdadeiro. É ser O verdadeiro. importante é ser verdadeiro. Importante é ser verdadeiro. Thiago, eu quero agradecer a tua participação. Estou muito feliz. Eu acredito que a gente conseguiu aqui fazer um resumo aí dos pontos mais importantes de posicionamento em relação à rede social. Você é expert nesse assunto. Vou deixar, Obrigado. já está passando aqui o teu Instagram. Então, quem tiver aí interesse, tiver curiosidade, alguma dúvida, entre em contato com o Thiago, porque ele é em relação à rede social, é um dos melhores que temos na nossa cidade. Thiago, Eu agradeço. quer deixar alguma palavrinha para todos que estão nos assistindo? Olha, gente, agradecer muito, primeiramente, o convite. Muito obrigado, estou muito feliz. Né? Em breve a gente se encontra nas campanhas também da Sanutri, que eu estou muito feliz de cada vez mais entregar conteúdos para vocês, né? De produzir conteúdos para vocês. E dizer, na verdade, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas desejar um feliz ano novo para todo mundo. E claro, vem para a rede social, viu, gente? Que a rede social, primeiramente, ele dá mais liberdade para você criar, usar essa sua cachola para criar muitas coisas legais, né? E claro, se divertir também, porque a rede social também às vezes dá muitas opções de diversão para a gente poder aproveitar a vida e seguir a vida aí por um bom tempo. E o Thiago também tá nas redes sociais do DOL, né? Pode falar. Então ele tá no DOL. Quem tem ali acesso ao DOL vai encontrar o Thiago sempre produzindo muito conteúdo. E também do Diário do Pará, viu, gente? Pode seguir lá, @DOL Diário Online e também @Jornal Diário do Pará. Muito obrigado, Thiago. Estou muito feliz pelo Eu nosso que agradeço. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês aí de casa. Claro, sigam também a Brenda, também essa rede social aqui do Conexões. E olha, eu tô muito feliz, viu? E sucesso sempre. Boa sorte. Gostei dessa nova empreitada que a gente já conversou há muito tempo. Mais de um ano. Que Mais de um ano. Sobre isso. E que agora você se encorajou e eu gosto disso. Gente que vai para cima. E é com isso. Coragem, sempre. Com coragem sempre. Beijo, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conexões Nutricionais. Esperamos que a conversa de hoje tenha trazido novas perspectivas e ferramentas práticas para o seu dia a dia. Um agradecimento especial ao nosso convidado de hoje, Thiago Maia, por compartilhar os seus conhecimentos e experiência com todos nós. Lembrando que você pode encontrar os episódios nas redes sociais do podcast, no Instagram, Facebook e TikTok. Eu sou Brenda Batista Alencar e esse foi o Conexões Nutricionais. Até lá!